Encontramos nas Fontainhas, aquele que é um dos espaços da cidade do Porto mais populares, mais concorridos, quando falamos dos festejos sanjoaninos. São João é rei e senhor nesta área da cidade, não só nessa longa noite de 23 para 24 de junho, mas também nos dias, nas semanas anteriores e posteriores. É de facto um espaço que se encontra profundamente arraigado entre as gentes tripeiras quando falamos de São João. O epicentro de muitas das tradições mais populares dos festejos sanjoaninos, alguns dos quais caíram já no esquecimento. Por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa, a sardinhada é algo que só se começa a popularizar, a tornar-se tradicional a partir da década de 60 do século passado. Até aí, aquela que era a tradição, era comer o enho assado. E esta zona das Fontinhas era dos espaços onde mais enho se assava e consumia. Bem assim como as horas mais tardias. Era aqui que muita gente se vinha abastecer do pão quente aqui das padarias da região, e era tradição comê-lo com a manteiga. Nos nossos dias, há outras já tradições gastronómicas, as farturas, por exemplo, e as Fontainhas continuam a ser um espaço privilegiado para consumir esses produtos. E estou já a falar de todos os tradicionais divertimentos. As Fontainhas que, curiosamente, durante muitos séculos, eram um espaço no exterior da cidade. Estávamos para fora da muralha fernandina, uma zona que ficava na periferia, nos arrabaldes. Aliás, a designação de uma boa parte desta área, São Lázaro, tinha a ver exatamente com isso, porque era o espaço fora da cidade, por onde se enviavam os lazarentos, aqueles que tinham a doença da lepra e por isso deviam ser afastados da cidade e que se apegavam a São Lázaro. Bom, era uma zona que sempre foi conhecida pela sua abundância de águas, de regatos, de fontes de águas naturais. E daí as Fontainhas, as pequenas fontes. Sabemos que no século XVII este topónimo, o nome deste lugar já existia e que nessa altura era daqui, que era captada a água que através de aqueduto era levado para o convento dos jesuítas, onde hoje temos a Igreja dos Grilos. Nos nossos dias, e já desde 1831, temos aqui uma imponente fonte, que nessa altura é descrita como de água muito saborosa e abundante. Uma fonte que nesta altura do ano fica engalanada em torno desta temática de São João. São João que não é São João discípulo, mas sim São João Batista, aquele que batizou Cristo nas águas do Jordão, o último dos profetas. É esse que é festejado a 24 de junho, nomeadamente aqui nas Fontainhas. Esta vocação das Fontainhas como um espaço privilegiado de recreio e de lazer é muito, muito antiga e está longe de se esgotar apenas neste período das festas em torno de São João. Com efeito, há muito tempo que as gentes do Porto se habituaram a vir até aqui, até às Fontainhas, para espraiar o seu olhar, desfrutar de uma belíssima panorâmica. Documentos do século XIX descrevem-nos mesmo de como as pessoas vinham aqui contemplar o extenso arvoredo, as quintas que na margem sul se alongavam até à serra, até ao Monte da Virgem. E ainda hoje, este é um espaço, de facto, com imensa atração, um espaço privilegiado, por exemplo, para contemplar 4 das 6 emblemáticas pontes que ligam o Porto a Vila Nova de Gaia sobre o Rio Douro. Bom, é exatamente esta apetência por usufruir deste espaço que faz com que no século XVIII aqui surja uma estrutura que se tornará uma referência para a cidade. Em meados desse século, o todo-poderoso governador de Porto, João de Almada, responsável pelo plano de melhoramentos da cidade, que vai contribuir muito para a modernização do Porto, ele previa já da necessidade de
que a cidade tivesse espaços de lazer. Estamos, no entanto, ainda longe do aparecimento dos jardins. Os jardins enquanto espaços arborizados, com canteiros, um espaço de contacto com a natureza. Não. Na altura, aquilo que está na ótica destes pensadores, destes urbanistas, aquilo que se designavam como os passeios. E o próprio nome diz tudo. Eram lugares para as pessoas passearem. Lugares bonitos. Será o seu filho, o corregedor Francisco de Almada, que será o grande responsável pela implantação dos passeios do Porto. E o primeiro passeio a surgir, como não podia deixar de ser, vai se centrar aqui, nas Fontainhas. Nasce o Passeio das Fontainhas. Este é outro dos belos miradouros da cidade do Porto, das Virtudes. Um miradouro e, desde essa segunda metade do século XVIII, outro dos passeios que então surgem muito por influência e vontade desses poderosos governadores da cidade, os Almadas. Aliás, sabemos que este extenso, robusto paredão está a ser construído já em 1788. Ele tinha sido desenhado um ano antes por um famoso arquiteto, Teodoro de Sousa Maldonado. Mas nestes primeiros tempos a obra não corre muito bem. Este extenso paredão, que vem tentar regularizar um terreno muito acidentado aqui das Virtudes, acaba por ruir. Mas o corregedor Francisco de Almada não vai desistir. Pouco depois, o paredão está de novo a ser reconstruído. Desta feita de um modo seguro, chegando até aos nossos dias. Um miradouro, um passeio que no século XIX vai ser muito, muito concorrido, indiscutivelmente um dos espaços de maior lazer da cidade, mas fica também associado a algo nefasto. Numa época anterior à existência das pontes sobre o Rio Douro, este miradouro, pela sua altura, um precipício acentuado, era um local escolhido pelos suicidas para aqui cometerem os seus atos. E por isso, nesse século XIX, a Câmara aqui vai mandar colocar este gradeamento, uma forma de algum modo dissuasora para quem aqui queria cometer o suicídio. É um belo miradouro que nos permite observar este vale, o Vale do Rio Frio, que durante milhares e milhares de anos por aqui foi correndo e de alguma forma cavando este vale, também conhecido como Vale de Miragaia, a povoação que se encontra bem lá no fundo. Um vale que fica também associado nas épocas medievais, no século XIV, ao espaço onde os judeus, que não podiam enterrar os seus mortos dentro das igrejas cristãs no interior da cidade, enterravam ali, nestes arrabaldes, nestes terrenos, os seus mortos. De alguma forma, essa memória chega até aos nossos dias, com o topónimo, o nome, o Monte dos Judeus, que sobrevive até hoje. É um espaço que ficará também conhecido no século XIX pelo seu horto, o Horto das Virtudes. É hoje um dos belos e ainda pouco conhecido jardim da cidade. Mas o passeio das Virtudes, nestes últimos anos, tem vindo a ganhar uma fama, nomeadamente sublinhada em muitos dos roteiros da cidade, como o mais belo pôr do sol do Porto. E por isso, desde o meio da tarde que até ao pôr do sol, que o Mirador das Virtudes vai começando a reunir imensa gente que vai esperando então por esse belíssimo espetáculo que é o mais belo pôr do sol do Porto. Ora, esta questão do pôr do sol remete-nos de imediato para o São João, porque apesar dos portuenses gostarem de dizer que é a noite mais longa do ano, em rigor, o São João é a noite mais curta do ano. Não nos podemos esquecer que o São João coincide com o solstício de verão, com a entrada do verão. E por isso é mesmo a noite mais curta. O São João, como que de algum modo, marca a vitória da luz sobre as trevas. E afinal, o São João mais não é do que uma festa revestida de algum cristianismo através deste santo,
mas mais não é do que um fenómeno de cristianização de tradições muito antigas, porque afinal há muitos séculos, há milhares de anos, muito antes do aparecimento do cristianismo, que o solstício de verão é assinalado por todas as culturas neste hemisfério norte. Ele marca, com efeito, a vitória da luz sobre as trevas. Ele marca também o início do verão, como que nos assinala o momento da chegada do período da abundância. As árvores de fruto estão agora repletas. Vão-se aproximar as colheitas e, por isso, este é um momento que sempre foi assinalado e comemorado, nomeadamente pelas gentes do campo, pelas gentes do pagos, expressão em latim. E, por isso, as gentes do pagos do campo eram os pagãos. As suas religiões, o paganismo. E o São João tem, afinal, tanto dessas tradições pagãs. Esta vocação e a adoção da área das virtudes como um espaço de lazer é, no entanto, muito anterior a essa segunda metade, finais do século XVIII, quando este sítio se vê transformado no Passeio das Virtudes. Com efeito, desde épocas muito mais antigas, provavelmente desde a Idade Média, que as gentes da cidade se habituaram a vir até este local, a espraiar o olhar, beneficiar da belíssima panorâmica e também aqui, passear. Para isso, tinham que sair da cidade, isso mesmo. Nós encontramos num lugar que durante muito tempo estava do lado de fora da muralha fernandina, essa muralha medieval que desde o século XIV cintava a cidade. Muito deste casario se encontra encostado à antiga muralha. Aliás, ainda existem por aí alguns interessantes vestígios da muralha fernandina. Bom, para chegar até aqui, as pessoas tinham que passar por uma porta. Era a Porta das Virtudes. E por isso é que este lugar se passará a ser conhecido como a área das virtudes. Só que não foi a porta que deu o nome a este lugar. Aqui, muito próximo, existia uma outra estrutura associada a Nossa Senhora das Virtudes. E essa sim, foi ela que deu origem a este topónimo, a esta curiosa designação. Mas afinal, que estrutura era essa? Vamos até ali. E é aqui, bem na base desse imponente, monumental paredão que suporta o Passeio das Virtudes, que nós encontramos a estrutura que está na base desta curiosa designação, as virtudes. É esta fonte, ou chafariz, o chafariz das virtudes, também conhecido como o chafariz do Rio Frio, e que aproveita alguns dos poços, dos mananciais de água que estão associados a essa linha, esse curso, esse rio, o Rio Frio, de que já falamos. Em 1580 sabemos que já aqui existia um chafariz, no entanto não era este. Ele será profundamente reformado em 1619, sob o risco daquele que era na altura o regedor da cidade, Pantaleão de Sousa, um fidalgo da Casa Real, e que aqui, aproveitando os dinheiros dos impostos que então estão a ser lançados em torno do vinho e que foram muito aproveitados para grandes obras na cidade, e que aqui vai monumentalizar essa famosa fonte. Sim, famosa, porque apesar de estar aqui em baixo, obrigando a um grande esforço por parte daqueles que, vindos da cidade, aqui se vinham abastecer, a verdade é que mesmo assim esta foi uma fonte durante séculos, das mais populares, das mais concorridas da cidade do Porto, e que, desde esse início do século XVII, se vê então monumentalizada com esta belíssima peça arquitetónica, que curiosamente nos é descrita num documento do século XVIII, como referindo que a fonte tem copiosa, isto é, abundante água, que dela sai por duas carrancas gigantescas lavradas na pedra. E refere ainda esse documento que ela enchia em menos de um minuto o maior dos cântaros.
Bom, mas este documento do século XVIII, com esta curiosa descrição do chafariz das virtudes, indica-nos também que nesse tempo existiam, junto do chafariz e alimentados pelas suas águas abundantes, dois profundos tanques que podiam ser utilizados em simultâneo por 20 a 30 lavadeiras. E ainda hoje, este tanque granítico, aqui em associação com a fonte, nos recorda esses tempos e essas funcionalidades. Mas a fonte é também dominada por uma extensa inscrição que nos narra e evidencia as propriedades destas águas, que não eram só abundantes, não. Elas eram ótimas porque tinham poderes, dizia-se, curativos. Estas águas tinham virtudes e por isso é que a fonte se chamava a Fonte das Virtudes e por isso a porta da muralha que lhe dava acesso, a Porta das Virtudes e por isso o Passeio das Virtudes. Bom, mas isto de águas com virtudes, águas mágicas, é também algo que tem a ver com o São João. E há uma área da cidade onde isso é muito evidente. São João da Foz. Vamos até lá. E é aqui, na Foz do Douro, que nós encontramos outro dos passeios da cidade do Porto, o Passeio Alegre. Só que este não tem nada a ver com esses passeios sonhados por João de Almada em meados do século XVIII, em grande parte concretizados pelo seu filho, Francisco de Almada. Não, este jardim é algo diferente. Não tem nada a ver com esses passeios, mas sim com esses espaços arborizados, verdes, que nós veremos triunfar e desenvolver-se no Porto a partir de meados do século XIX. Os verdadeiros jardins, tal qual os hoje imaginamos, e que no Porto vão começar de facto a surgir apenas em meados do século XIX. E que ficam parte também dentro dessa tradição romântica, muito associados a um fabuloso criador de jardins que veio trabalhar para o Porto em 1865, o alemão Emílio David. É ele que vai conceber, nessa época, os jardins do Palácio de Cristal e ficará a dirigir esses jardins, e depois também outros jardins, como é o caso do Jardim da Cordoaria. Mas hoje sabemos que este jardim do Passeio Alegre, mais tardio, já dos finais do século XIX, não foi de facto idealizado por Emílio David, mas sim, muito provavelmente, por um grande jardineiro do Porto dos finais do século XIX, que é Jerónimo Monteiro da Costa. Curiosamente, iremos vê-lo envolvido em 1906 no relançamento da atividade do Futebol Clube do Porto. Durante muito tempo, este sítio não se chamava por isso Passeio Alegre. Desde épocas medievais, desde pelo menos o século XIII, esta área junto à foz do Rio Douro era conhecida por um topónimo que ainda hoje sobrevive, a Cantareira. Isto teria a ver com um sítio onde se depositavam os cântaros, onde se alinhavam os cântaros junto das fontes. E não faltam fontes aqui entre a Foz e Lordelo. Esta designação, Passeio Alegre, surge apenas no século XIX, quando a Foz marinheira, pescatória, este povoado se começa a aburguesar, quando se torna, mantendo as suas características ligadas às atividades de rio e de mar, se começa, no entanto, a transformar num espaço de lazer, para onde a burguesia e a aristocracia do Porto vêm a banhos. Uma área muito cuidada. E esta elite social vai criar também um jardim para passear no final do dia. Um jardim alegre. Mas
As origens da Foz do Douro são muito mais antigas, são mais antigas que as da Cantareira. Sabemos que no século XII, o nosso primeiro monarca, Afonso Henriques, vai doar este povoado ao mosteiro de Santo Tirso, que se tornam os senhorios, durante séculos, desta localidade. Uma povoação que desde sempre sabemos estar associada a São João. Com efeito, São João Batista é o urago, o santo padroeiro da Foz. E isso mesmo nos é recordado aqui, bem no meio do Passeio Alegre, neste seu lago, com esta singela escultura, com São João Batista, batizando Cristo nas águas do Jordão. E por isso os festejos a São João sempre tiveram um grande destaque nesta freguesia. E ainda por cima, porque uma das tradições muito arraigadas à noite de São João são os banhos. Os poderes curativos e mágicos das águas na noite de São João. Fazia com que muita gente viesse aqui à Foz tomar banho nas águas do rio. Águas com propriedades nessa noite mágica, casamenteira, também de fertilidade e também curativa. Um banho na madrugada da noite de São João poderia livrar de muitas doenças durante um ano. Nestas últimas décadas, a tradição dos banhos do rio passaram para os banhos no mar. Mas continua a ser a Foz a marcar esse calendário da noite, da madrugada, uma verdade já da manhã de São João. Mas esta é apenas uma das muitas tradições sanjoaninas. Há tantas outras. Mas isso são outros factos, também outras lendas, futuros caminhos da história.